Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay e eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu amado, minha amada, minha querida, meu querido, vocês que me acompanham aqui no canal, eu quero agradecer vocês por todos os compartilhamentos, por vocês estarem nos acompanhando lá no grupo, né, Mais Que Vencedores, lá no Facebook. Você que tem me acompanhado também no Instagram, muito obrigada. Seja muito bem-vinda a essa família, ok? Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te pedir logo aí abaixo para que você se inscreva. É claro, se você puder e quiser. Vou esperar um pouquinho para que você faça isso, ok? Quero te pedir também que você curta, né? Não só esse conteúdo de hoje, mas todos os outros conteúdos que estão aí, né? Vai fazendo aí um tour aí pelo canal, né? Dormindo com o Inimigo, e vai vendo todo o conteúdo que nós temos para falar aqui, tudo que nós temos compartilhado. Quero te pedir também para você acionar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no canal, você seja lembrado pelo YouTube, ok? Vamos lá para o assunto de hoje, um assunto assim, extremamente importante e muito pesado. Para quem me acompanha aqui sabe que eu sou pastora, me converti no ano de 97, 2006 em diante, Deus me trouxe para a obra. E um pouco antes da pandemia, Deus me fez conhecer esse lado obscuro, né, do religioso, porque até então eu achava que existia mulheres, homens religiosos, não, mas hoje, depois do boom da internet, no qual eu fui aí para educação, que a gente chama de educação, né? A gente foi com meus vídeos do YouTube, e logo depois eu também tive a oportunidade de estar estudando sobre psicanálise, né? Eu sou formada, sou psicanalista, e eu tive a oportunidade de me aprofundar mais sobre o assunto. E por ser pastora, Deus me trouxe principalmente para esse nicho aqui da internet, esse nicho específico de narcisismo, transtorno de personalidade narcisista, no cunho religioso, né? Porque eu creio que dos piores narcisistas que existe, meu querido, minha querida, sem medo de errar, é o narcisista religioso, porque ele se esconde atrás do sagrado, né? Há uma guerra, né, entre ele e o Altíssimo, né? A gente conhece essa guerra lá em Isaías, que diz que Lúcifer, né, esse nome nem está na Bíblia, no caso o príncipe da Pérsia, né, ele quis ser semelhante ali, estava fazendo a alusão ao diabo, a Satanás, a primeira serpente e o dragão de Apocalipse, que ele se levantou contra Deus e quis ser semelhante a Deus, quis ser maior do que Deus. Ele faz um comércio no céu, né? Ele comercializa, ele começa a lançar palavras infundadas na mente dos outros anjos, se eu posso dizer mente, né? Dos outros anjos, e uma terça parte daqueles anjos foram contaminados por essas falácias do diabo, falando para esses anjos que Deus não estava contando tudo, e que Deus queria ser maior do que eles, né? E Deus é maior do que os anjos, né? Os anjos foram criados para adorar a Deus. E aí os anjos se tornaram das trevas porque saíram da sua posição, porque foram precipitados para a terra. Deus os precipitou para a terra, né? Por isso que existe aí essa competição no reino do Espírito, o reino das trevas e o reino da luz. Então eu falo muito aqui sobre o reino das trevas, no qual o narcisista religioso está inserido. Apesar de estar atrás dos púlpitos, apesar de estar com a Bíblia na mão, apesar de muitas das vezes estar falando de Jesus, essas pessoas elas têm uma aliança com Satanás. E hoje não vai ser diferente, eu vou estar falando sobre Lilith, né? E a gente vê falando sobre Lilith, que ela tem um significado de trevas, ela tem um significado de animal noturno. Isaías 34:14, né? Você pode ler aí, eu vou ler aqui para você, né? Na minha tradução não está falando isso,
né? Claro, mas noturno significa Lilith, e as feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão, né? Fantasmas ali significa trevas. E acharão para si lugar de repouso. Então, esse espírito das trevas acha repouso na vida da pessoa que tem a legalidade, que tem a brecha, que são portais espirituais, como eu já disse aqui em algumas lives minhas. O diabo ele só atua com legalidade, o diabo só atua numa brecha, num portal, ele só atua quando eu e você, e principalmente os narcisistas que são legalidades abertas, são portais abertos, são portas abertas para demônios. E Lilith nada mais, nada menos do que um demônio, né? Que é o diabo. E que tem um nome, né? Um Lilith. E então eu não quero que você baseie como as histórias aí da mitologia, né? Que é um arquétipo, né? Dessa mulher que fez uma alusão lá dos cabalistas, né? Os judeus cabalistas que fizeram uma alusão a essa Lilith ser a esposa ali de Adão, né? Então eu não quero fazer essa alusão, até porque eu não acredito que seja assim. Se fosse assim, estaria na Bíblia, mas a palavra diz que Adão era esposo de Eva, né? Então Eva foi tirada de Adão. Então Lilith não participa dessa história lá de Gênesis, viu? Isso é uma história que é contada pelos judeus cabalistas, que eles têm um misticismo, né, sobre esse assunto. Então eu não sou uma crente mística, né, nem religiosa. Eu procuro nas escrituras aquilo que se encaixa para aquilo que se diz diabo, que se diz Satanás, né? Que por detrás dele ele carrega vários tipos de nomes, né? E essa é uma entidade que costuma estar usando a pessoa narcisista. Ela trabalha através da pessoa narcisista. E como eu já disse, é uma lenda cabalística o nome Lilith, né? Esse nome Lilith que foi tirado, né, dessa lenda para dizer que Lilith era esposa de Adão. E é uma forma feminina que eles dizem que enganou Adão ali, né? Mas isso é só como um cunho de informação, ok? Também a história também falando dela sobre na mitologia grega, também é um arquétipo dessa mulher livre, né, de uma mulher sensual que domina homens. E na macumba, ela é a força sexual que está atrelada à pombagira. Então, nós estamos fazendo aqui essa conotação, essa associação a esse nome Lilith, que nada mais, nada menos que é uma entidade demoníaca, da desolação, das trevas, da sedução, da destruição familiar, da destruição sexual, da identidade sexual, né, do narcisista, que ele também faz esse papel de destruir também a identidade das suas vítimas. Então é esse demônio, essa entidade que atua na destruição emocional das vítimas, na opressão espiritual daquela família, né, porque narcisistas, infelizmente, estão dentro dos lares cristãos, tanto homem como mulher. Ele trabalha na opressão espiritual, no encantamento, na prisão espiritual, né? Esse espírito não deixa a pessoa em paz. Pode perceber que a pessoa narcisista é uma pessoa que ela não tem paz na vida dela, nada que ela faça. Por mais que ela queira transparecer paz, né? Por mais que ela queira transparecer essa tranquilidade, quem se relaciona percebe que são pessoas inquietas.
são pessoas ansiosas, são pessoas que não têm paz. A paz, que é a paz de Deus, que não é a paz que o homem e a mulher dá, que o mundo dá, é a paz que excede todo entendimento humano, e isso o narcisista não tem, que é a paz de Deus. Então, as legalidades do narcisista, a própria vida do narcisista, porque o narcisista em si, ele é uma pessoa caída, uma pessoa que está em pé diante da justiça de Deus. Ele não foi uma pessoa que foi justificado por Deus, porque para mim ser justificado por Deus, eu tenho que me tornar filho de Deus. E aí você fala assim: nossa, pastora, mas eles vão à igreja, eles pregam, eles cantam nos louvores, eles colocam aquelas rouponas lá de religioso, não passa esmalte vermelho, as irmãs, não passa batom, não coloca brinco, não coloca, uma roupa assim. Então, pastora, a senhora está debaixo do espírito de Lilith, de Jezabel, Eu já ouvi tanto isso aqui, porque as pessoas não têm um entendimento, do mundo espiritual. Não tem um entendimento do mundo espiritual. Então, o que é que acontece com a gente? A gente olha as pessoas pela aparência e a gente não observa o que está por detrás, Porque geralmente nós, as vítimas, elas não têm ali o espírito de discernimento. Elas não buscam esse dom do discernimento para discernir o que está por detrás. Então tem várias situações, várias questões que fazem com que uma vítima cristã, que eu creio assim, que uma vítima cristã, uma mulher de Deus, um homem de Deus se case com uma pessoa, com um narcisista religioso que é usado, por essa entidade chamada Lilith. Então, o narcisista é uma porta aberta, é um portal aberto, São feridas abertas, Feridas abertas, eles estão ali, como eu já falei também em outro vídeo, você pode buscar aí falando a respeito de Baal-Zebub, que é o senhor das moscas, que ele coloca as larvas contaminadas de moscas, e essas moscas é a falta de perdão, o ódio, a ira, a mágoa, tudo, a inveja, o ciúme, tudo que está de ruim, as feridas lá, os traumas do passado da pessoa narcisista. Então eles são esses portais, essas brechas abertas para o diabo atuar. O diabo só atua através de legalidade. Então, para o diabo atuar na minha vida e na vida do narcisista, eu preciso de uma porta, eu preciso de uma legalidade. Eu quero te informar mais uma vez, como eu também te informei, porque a própria palavra diz que o meu povo tem sido destruído por causa de informação ou conhecimento da verdade. Então, se eu conheço a verdade, o conhecimento da verdade é que me liberta. E é isso que eu estou fazendo esse papel aqui. Eu estou aqui nesse canal para te trazer o entendimento, o conhecimento, a revelação do que está por detrás desse narcisista religioso. Olha que tarefa difícil. E é uma luta terrível, porque eu não estou trazendo só essas informações aqui para o meu canal. Eu tenho uma página, eu tenho um perfil, no meu Instagram, no meu Facebook, nas minhas redes sociais, no qual eu combato, no qual eu falo a respeito desse homem, dessa mulher religiosa, que agora eu também aprendi, eu tive esse entendimento, esse discernimento que eles são, na grande maioria, narcisistas religiosos. E como um cunho também de informação, eu quero te dizer que não é para nós esquecermos disso, que o sexo é uma união triuna, corpo, alma e espírito. Nós somos seres espirituais, que temos uma alma que habita num corpo, e não o contrário. Nós somos seres espirituais. Você precisa entender isso. Então, quando as coisas acontecem aqui no meu corpo, quando as coisas acontecem na minha alma, acontecem também no meu espírito. Então, há algo espiritual acontecendo na minha vida quando eu me relaciono com uma pessoa narcisista. E essa pessoa que está debaixo dessa influência de Lilith, ela faz ali uma aliança com essa entidade. Ela faz uma aliança com essa entidade mesmo de forma inconsciente. Então o narcisista, ele tem uma conexão de alma,
Quando eu falo da questão de relacionamento sexual, eu vou falar também sobre a triangulação, porque os narcisistas podem até, entre aspas, né, se converterem, se casarem, tentarem manter a monogamia, tentar manter um relacionamento, como a própria Bíblia diz, que existe um Adão para uma Eva e uma Eva para um Adão. Então não é o dois, não é um trisal, né? Não é ali um quarteto, não é duas mulheres para um homem, não é dois homens para uma mulher, nada disso. Foi criado um homem para uma mulher, macho e fêmea Deus os fez. Então, dentro dessa situação tão disfuncional, que é a vida, né, a própria vida ali do narcisista, ele vai fazer essa triangulação mesmo depois dele ter se casado dentro da igreja, feito seus votos, feito uma aliança e falado, olha, eu prometo, né, eu diante de Deus, diante da igreja, diante da Bíblia, diante da minha família, toda a sociedade, né, da denominação, que eu me manterei fiel a essa mulher e essa mulher vai se manter fiel a mim. Mesmo assim, esses homens e essas mulheres, eles fazem triangulação. E quando há essa triangulação, e a triangulação também do passado não confessado, os laços de alma, né, ele vai trazer esses laços de alma para dentro do relacionamento dele, e muitos deles, né, que fazem essa triangulação depois, vão estar fazendo uma conexão de alma com várias pessoas. Né? Então, alma conectada com homens, alma conectada com mulheres, né? Até porque tanto o homem quanto a mulher narcisista, eles vivem uma sexualidade pervertida. O que significa isso? Né? Eu posso, né, essa pessoa narcisista pode se relacionar tanto com homem quanto com mulher. Né? Ele pode ser homem e ter um relacionamento com um outro homem. E ela pode ser mulher e ter um relacionamento com outra mulher. Me entenderam, né? Então, outra situação que faz também essa conexão de alma, né? E aí você pensa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com a masturbação, porque ninguém se masturba no ato fora do relacionamento sexual, né? Porque no relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, há toque, né? Há um toque, nas genitálias do homem, há um toque na genitália da mulher. Mas fora do casamento, né, fora do relacionamento sexual, o homem ou a mulher se masturba, né, e acha isso debaixo de uma legalidade. Né? A ciência ensina que é toque, né? Depois que a criança sai das fraldinhas, ela começa a querer observar ali, se tocar. Né? E a ciência diz que isso é legal, mas a palavra nos ensina que a masturbação é pecado fora do casamento. Então o homem, ele se masturba, ele vai pensar em quê? Ele vai ter uma conexão com alguém. Pode ser até com um ser espiritual chamado Lilith. Com uma figura espiritual que ele nunca viu, mas ele vai imaginar ali. E o diabo, ele é ótimo para entrar na nossa imaginação. Ele está nesses lugares aonde a imaginação, ela vai longe. Então, na masturbação, essa masturbação ali fora do casamento, há essa junção de alma. A pornografia, para que melhor junção de alma, conexão de alma do que a pornografia? Né? Então o homem, ele está vendo ali um site, ele entra no site, a mulher está entrando no site e ela está tendo uma conexão com aquele vídeo, com aquela pessoa daquele vídeo, né? Ou então está mostrando um nude, ou então está se masturbando, mostrando ali, né? Está se tocando, olhando para outra pessoa, né? A webcam está aberta, a pessoa está mandando nudes para cá, nudes para lá, né? Aquele pastor, aquela pastora, aquele irmão, aquela irmã, né? Que está achando que Deus não está vendo. Ah, não, Deus não está vendo. Se a minha esposa não está vendo, Deus não está vendo, né? Mas eu acho que a preocupação dessas pessoas deveria ser, primeiramente, que Deus está vendo. Deus está vendo tudo. E aquilo que o homem e a mulher plantar, isso eles vão colher. Então isso essa pornografia, essa masturbação, essa junção de alma, essa conexão com outras almas,
né? As pessoas não fazem esse desligamento de alma, continuam com essas pessoas ali ligadas na alma dela, todos os relacionamentos sexuais ligados na alma dela, isso vai respingar na próxima geração. A palavra do Senhor diz lá em Êxodo que a maldição vai alcançar até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. Então respinga sim, respinga de geração em geração. Todo essa espiritualidade, né, desregrada, toda essa espiritualidade pervertida vai respingar nas próximas gerações, né? De experiência própria, na minha família tem algumas pessoas que têm problema com a sua sexualidade. A identidade delas foi corrompida. E alguns familiares me perguntam, os pais perguntam, né? Por que ciclana é mulher e gosta de mulher? Porque ciclano é homem e gosta de homem, né? Se na nossa família não teve esse problema lá atrás. Mas é como eu estou falando, essa perversão sexual, né? Através da masturbação, da pornografia e muitas outras coisas, né? Que estão fora do padrão bíblico, fora daquilo que Deus planejou para o sexo, porque Deus é que criou o sexo. O corpo todo é teológico, né? O corpo toda a formação do corpo do homem está dentro da teologia bíblica. Deus não ia criar um clitóris, Deus não ia criar um pênis, Deus não ia criar um seio, né? Deus não ia criar tudo no corpo do homem e da mulher para que fosse usado, né? A gente vê o ânus foi feito para sair fezes, né? Então a gente vê que há uma perversão sexual do padrão sexual que Deus criou. Então essa Lilith, ela tem esse papel, né, de perverter essa identidade do narcisista. E então essa sexualidade para ele ou para ela, que o narcisista e a mulher narcisista, o homem narcisista pensa? Que o que vale é a quantidade, é a performance sexual, né? E acha que nada disso afeta o mundo espiritual, né? Não afeta a própria vida dele ou dela. E aí você imagina, né? A vida da esposa, né? E a vida do esposo de uma pessoa que está debaixo dessa influência de Lilith. Vai imaginando aí que até o final você vai entender. Então os narcisistas são pessoas perturbadas por Lilith. Ela atua na mente, nas emoções, no corpo dessa pessoa que tem essa brecha, que dá essa legalidade para ser usada por ela. A gente fala ela porque pode ser, né, uma entidade, né, como na macumba lá, que a gente vê às vezes as pessoas que elas incorporam uma entidade feminina, elas vão falar com voz de entidade feminina, mas no mundo espiritual não existe capeta, né, como se fosse assim, a capeta, né, ou a diaba, não, ou a Lúcifera, não, né, existe uma entidade que ela não, existe demônios assexuados, não tem sexo, é um sexo feminino, sexo masculino, não, a gente é que diz, né, a gente é que fala, que é como a gente vê por exemplo, quando incorpora lá a pombagira num homem, vai falar, vai vestir roupa de mulher, vai dançar, né, e vai até ter esse relacionamento como uma mulher tem. Então, Lilith vai perturbar a mente da pessoa narcisista. E aí, o que é que você pode perceber aqui comigo, né? Você que tem um relacionamento aí, está dentro de um relacionamento abusivo com o narcisista, que há uma grande insatisfação sexual neles. É ou não é? Sempre estão inventando alguma coisa. Então ele se relaciona com a esposa, ou ela se relaciona com o esposo. Por que eu estou falando esposa? Porque é isso que a palavra diz. Então, se eu estou falando do narcisista religioso, esse narcisista religioso, ele vai casar direitinho, bonitinho. A noiva vai casar de véu e grinalda, e o noivo vai casar de terninho, bonitinho lá dentro da igreja, vai casar no civil, né? Porque é o civil que fala,
né? O civil que vai mostrar que há uma união daquele casal aqui na terra, e depois há uma apresentação ali daquele casal diante de Deus através da igreja. Então vai casar bonitinho, direitinho. Por isso que eu estou falando de casamento. Eu não estou falando de namoro, eu estou falando de casamento. Porque o narcisista religioso, ele faz triangulação, ele tem amante, mas ele casa, ela casa. Então, aí a gente vai relacionar, né? Eles vão relacionar. O narcisista vai se relacionar com a esposa, vai se relacionar com o marido, e na hora do sexo, elas não vão se conectar emocionalmente com seus cônjuges. Eles estão conectados com a entidade de Lilith. E Lilith vai levar eles para os lugares no qual eles desejam estar, nesses lugares obscuros. Por exemplo, se esse homem ainda tiver conexão de alma com outras mulheres do passado, ou com a própria amante, ou com o amante, na hora do sexo ali, ele não vai estar conectado com a esposa, ele vai estar conectado com aquela pessoa. Né? Lilith vai fazer esse papel de estar trazendo à tona, né, esse desejo. Né? A forma, até mesmo a forma que esse homem e essa mulher têm sexo, ou teve sexo com aquela pessoa, ele vai trazer ali para o relacionamento abusivo com a esposa ou com o marido. Então eles não vão se conectar com seus cônjuges, né, com aquela pessoa sexualmente. Porque geralmente na cabeça daquele narcisista, o sexo com aquela pessoa lá do passado, ou o sexo com o amante ou com o amante, é melhor, é mais gostoso, né? Então ali ele vai usar aquela vítima como um objeto. Vamos pensar aí que aquela vítima vai se tornar como uma boneca inflável, como um boneco inflável, um objeto para satisfazer os anseios daquela pessoa abusiva, né, que é o narcisista. Por isso que muitas das vezes você vai perceber que há uma ejaculação precoce. Porque infelizmente é isso que causa no cérebro, né, do narcisista, porque ele vê muito pornografia. O narcisista vê muito pornografia, tanto a mulher narcisista como o homem. Masturba, por isso da insatisfação, por isso da ejaculação precoce, ou a falta de ereção, né? Porque a pessoa está ali num reino espiritual, no qual, se há uma consagração a Lilith ali, pode haver uma conexão tão forte com a amante, pode haver uma conexão tão forte com aquelas ligações de alma sexual que ele ou ela teve no passado, que ele não vai conseguir ter ereção. Então, o sexo sem conexão, né? Aquela relação sexual, Lilith está atuando, né? Ela está ali instruindo o narcisista do que fazer, de como fazer. Então, você pode perceber que você tem um relacionamento sexual com o narcisista, principalmente o religioso, por mais que ele coloque aquela máscara, né, de correto ali, você vai perceber, né, que na hora da relação sexual parece que não é eles. Eles se tornam outras pessoas. Então lá no púlpito, lá no altar, né, aquela pessoa extremamente religiosa, né, você não pode se comportar assim, fulano. É aquele hipócrita que fala para você não fazer, mas ele faz. Então lá entre quatro paredes, aquela pessoa narcisista, aquele homem narcisista, aquela mulher narcisista religiosa, vão se transformar. Porque eles estão debaixo da influência, né, dessa falta de identidade na sua sexualidade ali no ato, no coito. Então, por isso das visitações que muitos de nós, né, temos dos incubos e sucumbos. Porque o incubus, o que significa? É querer ir para dentro, né? Na realidade, quer ejacular, né, através dos sucumbos, que é a forma feminina. Então, essa entidade, muitas das vezes a pessoa está dormindo e ela tem ali um orgasmo, a mulher tem um orgasmo, o homem chega um orgasmo, mas porque ela teve um relacionamento, ela teve um sonho, ela está pensando que é só um mero sonho, ou um pesadelo, com uma entidade feminina ou uma entidade masculina, ou pode ser, né,
Um homem tendo uma ereção porque teve um sonho com outro homem, né? E na mente dele nunca que imagina, nunca que queira, né? Pode estar ali no inconsciente dele que ele queira fazer isso, mas ele tem um sonho, porque Lilith está ali. Lilith está fazendo parte daquele sonho, daquele pesadelo. Outra situação também, a frieza, a falta de desejo sexual vai acabando quando há essa influência de Lilith na vida da pessoa narcisista. Então você vai ver ali que o narcisista, ele vai negar sexo, né? Quantas vezes ele fez essa greve, né, de sexo, ela fez essa greve de sexo, né? Uma moeda de troca com você, né? Para te manter ali dentro do ciclo do abuso, né? Porque o papel sexual é de mutualidade, é de ofertar, né? De generosidade, de trazer ali o orgasmo tanto para um como o outro. A Bíblia diz isso, né? Que o corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher. Então eles não devem se reter, né? Eles não devem deixar de ofertar o prazer para o seu cônjuge. E o narcisista, ele faz isso. A mulher narcisista faz isso, porque ela está debaixo da influência de Lilith. Então eles vão pensar, ela vai pensar e ele vai pensar que é uma falta de desejo sexual, né? Mas essa frieza vem porque há uma associação, há uma ligação de alma com essa entidade chamada Lilith. Então Lilith, ela atua na sexualidade. Essa entidade pode se apresentar de várias formas. A gente vai ver lá no Salmo 91, eu quero ler porque tem algo muito importante aqui no Salmo 91, que muitas das pessoas que elas não entendem, teologicamente falando, que está falando dessa questão espiritual que perturba a pessoa na madrugada. Então, no Salmo 91, vai falar que, no verso 5, não te assustarás do terror noturno. Tem um terror noturno, né? Esse incubus, sucubus, que nada mais, nada menos, Lilith atuando através do pesadelo, no sono, né, daquela pessoa, para perturbar a noite daquela pessoa. Então vai se apresentar de várias formas, como eu já disse de princípio. É um nome que a gente dá para uma entidade, para um demônio, para manipular, para hipnotizar pessoas, a adulterar. Então, quer dizer, o narcisista, ele está debaixo dessa influência, já é algo natural para ele, mas você acha que isso não pode influenciar a vítima a praticar um adultério? Porque o narcisista, esse narcisista religioso, ele vai também se tornar uma só carne com a vítima. Não tem essa questão de um casamento errado, não. Houve uma união ali sexual, houve uma aliança. Então, Lilith, ela vai purgar a força, né, espiritual, né, através da pornografia, da masturbação, do adultério, né? Por isso que a gente percebe que a pessoa narcisista, ela aparenta ser uma pessoa fraca, porque a entidade suga a energia do narcisista. Parece que são pessoas preguiçosas, né? Parece que a pessoa não tem força para nada, não tem vontade para nada. Porque essas pessoas são sugadas. Eu tive um entendimento e eu me remeti lá. Eu fui lá no meu passado e vi como é que era a pessoa que se relacionava comigo. Era uma preguiça, sabe? Era uma falta de força, de energia para tudo. Porque essa pessoa estava sendo drenada por Lilith. Porque é uma pessoa narcisista, ele vive, né, dentro dessa situação, né? Se eu posso dizer assim, dessa demanda, né, que exige dele diariamente ali, porque na realidade quando a pessoa tem essa aliança com Lilith, ela também tem uma aliança com a pornografia, ela também tem uma aliança com a masturbação, né? Ela se casa ali com a pornografia, se casa com a masturbação. Então ele vai oferecer o melhor do sexo dele para essas situações que eu acabei de dizer.
Então, na hora que for ter o relacionamento sexual com a esposa, com o marido, tá sem vontade, né? Tá cansado, tá cansada, né? É o resto, é sem preliminar, é coisa rápida, para continuar mantendo aquela vítima dentro, né? As migalhas sexuais, que nós costumamos dizer. Então aparenta essa pessoa preguiçosa, mas porque essa pessoa está sendo drenada por Lilith, né? Sugou a energia dele e dela. Lilith pode ser também enviada no sonho, como eu já disse, através do sexo, né? As pessoas estão tendo sonhos com demônios, sonhos eróticos com demônios, estão se relacionando sexualmente com demônios. É um feitiço, né? Muitas das vezes lançado ou pactuado através do narcisista. A gente vê isso também. Por isso que a gente costuma dizer que foi feita ali uma obra de bruxaria, de macumbaria, né, para destruir aquele casamento. Mas não é um pacto, uma aliança que o narcisista faz com Lilith. Lilith também é a mesma pombagira, né? É uma entidade feminina que tem essa disposição de entrar dentro do relacionamento e destruir aquele relacionamento. Lilith, pombagira, gosta de homem casado, gosta de mulher casada. Então, para ter muitos parceiros ou muitas parceiras, né? Essa informação, essa falta de identidade sexual que Lilith informa para o narcisista, que ele deve ter muitas parceiras. Então, essas práticas sexuais abrem as portas para demônios entrarem na vida do narcisista, na família do narcisista, nos filhos do narcisista, na esposa, no esposo do narcisista. Aí você fala assim, não, o meu pecado, né? Porque eles vivem na prática do pecado, o meu pecado só me afeta. Não, o seu pecado, narcisista, que está me ouvindo, né? Esse homem religioso, essa mulher religiosa que está me ouvindo, que recebe, que muita gente me assiste aqui, né? Às vezes vai lá pro Facebook me xingar lá, falar que não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Mas a gente sabe que isso é uma realidade. Só quem teve dentro de um relacionamento abusivo com uma pessoa religiosa entende. Então, muitas das vezes, né, na maioria das vezes, a vida sexual desse casal está entregue na mão de Lilith, na mão do diabo. Por exemplo, a prática do sexo anal, né, que é essa legalidade aberta aí para sodomia. Essa maldição vai respingar, como eu já falei lá atrás, dando um exemplo da minha família, vai respingar como maldição na terceira, na quarta, até a terceira, quarta geração. Porque essa pessoa está desobedecendo a Deus. O que é desobedecer a Deus? É não cumprir as escrituras sagradas, é não fazer o que a palavra de Deus diz para fazer, faz o contrário. Então, sodomia, a prática entre quatro paredes, né? Como muitas pessoas dizem, entre quatro paredes pode tudo. Não pode tudo não, viu, meu querido, minha querida? Quando você perceber que o seu parceiro, a sua parceira está querendo passar perto aí do seu ânus, não permita. Corra, não aceite no nome do Senhor Jesus. Então, outra situação também, que é a influência de Lilith no relacionamento sexual, a prática da sodomia. A prática também ali do masoquismo. Eu já falei da sodomia e do masoquismo. É a prática, muitas das vezes, de sentir prazer na agressão, no enforcar, no morder, no bater, no puxar o cabelo, né? Os fetiches aí da mulher, que muitas das vezes o homem quer que ela seja a prostituta, né? Dentro de casa, né? Na hora do sexo lá, coloca até uma roupa lá parecida, né? Coloca, né, os apetrechos lá e ela faz como uma prostituta. É o fetiche do homem casado narcisista, que ele quer que a mulher seja a prostituta que ele tem desejo, ou ele faz com a prostituta, e ele quer que a mulher dele também seja uma prostituta na cama, né? Faça o que a prostituta está fazendo, né? Bate, agride, né? Subjuga a mulher, coloca ela lá de quatro, né? E puxa o cabelo e bate e fala para ela falar coisas indevidas, e ele fala coisas indevidas para ela, porque é esse o fetiche desse narcisista religioso que está no púlpito lá de terno e gravata, se demonstrando uma pessoa extremamente crente, mas que dentro de quatro paredes ele acha que ele pode fazer tudo. Não, meu querido, minha querida, não. A gente não pode fazer tudo no sexo, não.
tá? A Bíblia nos ensina. Como eu já disse, Deus criou o nosso corpo debaixo de uma teologia bíblica. Criou todos os órgãos genitais. E criou todos os órgãos genitais não só para fecundar, não só para fertilizar, mas também para sentir prazer. E sentir prazer da forma correta. O mundo instrui, né? O mundo fala que vale qualquer coisa para ser feliz, vale qualquer coisa para sentir prazer. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus mostra o caminho, né, correto de trazer prazer, alegria para dentro do casamento. Então eu aconselho, né, quando alguém estiver querendo fazer com você, minha querida, né, você tem conexão com Deus, você tem uma aliança com Deus, você tem a consciência bíblica do que você pode ou não fazer dentro do seu relacionamento sexual com o seu marido. Aí você pensa assim, para me segurar o meu marido eu vou fazer tudo. Para me segurar o narcisista, para ele não sair de casa, para ele não me abandonar, né? Porque não é um amor natural, o amor da vítima para com o narcisista. Aprenda. É como se fosse uma doença, como se fosse ali um encantamento, como se fosse uma obra feita. Não é um amor natural, sabe? É algo que... Você que se relacionou, você sabe. É algo doentio. Porque a gente se permite a fazer coisas, a gente se permite a permitir que eles façam da nossa vida um inferno, porque a gente não quer abandonar aquele casamento, a gente não quer abandonar aquele relacionamento, porque a gente acha que a gente ama demais aquela pessoa, só que não. Então, como eu já disse, não permita que essas pessoas passem perto lá do seu ânus. Não permita, porque o ânus foi feito para sair fezes. Foi feito para sair fezes, não foi feito para entrar nada. Então, se você permite, né, o seu ânus ser objeto de sodomia, você está pecando contra Deus. Você está pecando contra Deus. E você pode trazer várias situações para a sua vida, como doenças infecciosas, né, porque esse é o papel também de Lilith. Infectar o corpo da mulher, infectar o corpo do homem com doenças sexualmente transmissíveis. Então não se esqueça que tudo que fala a respeito da vida do narcisista é disfuncional. É disfuncional. Então não espere nada de bom da parte deles, principalmente na área sexual. Então o sexo para ele ou para ela está debaixo de um machismo, né? Ou de um feminismo. Eles, como eu já falei em outros vídeos falando a respeito de pornografia, que o narcisista faz da vítima, principalmente da mulher, uma latrina. Ela é só um objeto para ele sentir orgasmo. Então ele acha que só ele tem que sentir prazer. Né? Tá se identificando aí? Não é assim o seu relacionamento sexual com essa pessoa narcisista religiosa? Que ele acha que a mulher foi criada por Deus para trazer prazer para ele, que ele não tem que trazer prazer para ela. Então, principalmente para essa mulher, né, para essa parte feminina, né, que Deus criou. Ela é objetificada, ela é abusada por esse narcisista religioso. Então, como eu já disse, o corpo é teológico, né? Deus criou todo o corpo pensando em trazer ali para cada parte do corpo, principalmente para a parte sexual, em trazer alegria, né? Em trazer um desfrutar, né? O Éden significa lugar de prazer, lugar de alegria, de desfrute para o primeiro casal, e deveria ser assim para nós também. Então, como eu estou falando a respeito dessa questão da sexualidade feminina, que esse homem narcisista religioso, debaixo da influência de Lilith, ele não quer trazer prazer, ele só quer ter prazer, ele se esquece que a mulher foi criada com clitóris. No clitóris da mulher há mais de 10.000 terminações nervosas. Então é por isso que a gente vê que algo extremamente espiritual acontece. Com mais de 200 milhões de mulheres no mundo sofrem mutilação, principalmente lá na África.
quer algo cultural. Para quê? Para quê? Qual é o objetivo disso? De eu cortar o clitóris de uma menina, para que essa menina não tenha prazer. Olha aí. Então, o narcisista religioso, a narcisista religiosa, eles estão debaixo dessa influência espiritual de Lilith. De princípio, eles querem mostrar para todos que eles têm uma performance sexual maravilhosa, mas na realidade Lilith engana eles. É algo que só traz prazer para eles. Por isso que essa disfunção, né? E na realidade é uma cultura maligna, né? Uma cultura maligna, tirar o prazer da mulher, né? Porque o sexo é bíblico e bom, e deve ser bom para os dois. Se é bom só para um, não é de Deus. Deus não está naquele lugar. Se não está trazendo satisfação para os dois, Deus não está naquele relacionamento sexual. Está disfuncional. Está sem identidade esse sexo. Então, se você for ver o narcisista religioso, aquele narcisista enrustido que você conhece na igreja, seu marido, sua esposa, ele é cheio de misticismo. Ele entende como sexo bíblico, ele vê como uma mulher, como eu já disse de princípio, como uma latrina, né? Como se ela tivesse sido criada por Deus para trazer satisfação só para ele. Então, as irmãs, né? Você, essa irmã de Deus aí, essa mulher de Deus, essa pastora, essa bispa, né? Essa mulher aí que está do lado desse homem religioso, narcisista, você é uma vítima, né? E você vive, minha querida, anos, né? Ou desde o dia que você começou a se relacionar, desde o dia que você casou, sem gozar, sem sentir prazer no seu relacionamento, porque o narcisista religioso que convive com você está debaixo da influência de Lilith. Lilith, que atua através da pessoa narcisista, quebra não só a identidade sexual dele ou dela, né? A dele já está quebrada, mas ele também quebra a identidade sexual do seu parceiro, da sua parceira. Romanos 1, 26, 27, vou ler, né? A gente precisa de ler, porque para não ficar só nas nossas palavras, né? Romanos, deixa eu achar aqui, que eu já deveria ter colocado marcado aqui, mas eu não fiz isso hoje. Me perdoe aí que está demorando o vídeo, mas a gente vai conseguir terminar. 26, 27 diz o seguinte: por causa disso os entregou, né? Por causa dessa falta de identidade sexual, por causa dessa perversidade sexual, né? Porque é o diabo que perverte a sexualidade do homem, que Deus criou para que ele pudesse sentir prazer e dar prazer, né? Para sua esposa, para o seu marido. Ele perverteu, e Deus, a palavra do Senhor está dizendo que o próprio Deus entregou eles às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante aos homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. Então a gente vê e a gente percebe, né, que essa influência é muito grande nos dias de hoje. Nós somos uma geração pervertida sexualmente, infelizmente. Então, essa influência de Lilith faz com que os narcisistas fiquem confusos a respeito de relacionamento sexual, né? E pequem contra o próprio corpo. E eles fazem também isso com as suas vítimas. Faz com que as suas vítimas comecem a pecar contra o seu próprio corpo. Como eu já disse, elas vão permitir o sexo anal. Elas vão permitir o masoquismo, ele vai permitir o masoquismo, eles vão permitir o adultério, eles vão permitir o trisal. Isso vai se tornar algo normal dentro do relacionamento sexual. Então, por isso de tanta troca de casal hoje, né? Ali, na realidade, como eu já disse no princípio, uma operação maligna. Ali, como a trindade está ali no relacionamento sexual de um casamento santo,
a trindade do inferno também está ali, naquele relacionamento que não é santo. Jó 4, 13 e 14 fala a respeito da paralisia do sono ou da opressão noturna. Depois você lê aí na sua casa. Ataca as vítimas na madrugada, trazendo essa sensação maligna. Às vezes a gente está dormindo e a gente tem uma sensação maligna que tem alguém nos olhando, que tem alguém nos tocando. Então Lilith se alimenta do medo, né? Te impedindo de descansar. E para que mais uma vida de medo de uma vítima que se relaciona com um narcisista religioso? É uma vida de medo em todas as áreas da vida dela, da vida dele. Provérbios 7, 10, 11 fala a respeito dessa sedução da sensualidade, né? Que esse espírito sedutor, né, destrói a vida do casal, do narcisista com essa vítima. Ele ou ela acha, né, que estão dentro de um relacionamento normal, mas estão dentro de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico, né? E eles estão escravos ali dessa perversão que Lilith traz o relacionamento sexual, fazendo com que esse casal se torne um casal viciado em sexo ilícito, em pornografia, né? Vai se tornar aquele sexo cheio de apetrechos desnecessários, vamos dizer assim, né? Para mim não ir a fundo na conversa, cheio de apetrechos desnecessários para que aquele homem, aquela mulher chegue no ápice, chegue ali no orgasmo. Ok? Eu quis trazer falando sobre Lilith, principalmente nessa área sexual, porque é uma área muito deixada de lado dentro das igrejas evangélicas, né, das igrejas católicas, é deixar de lado. As pessoas, elas não falam porque acham que isso é uma conversa assim desnecessária, né? E eu creio que é algo necessário a se dizer, não só para casais, mas para os jovens, falar sobre o assunto, mostrar, né? Trazer esse conhecimento, né, dessa questão, dessa parte teológica do corpo, né, dessa parte, né, sexual que Deus criou, né, para trazer prazer, para trazer alegria para o casal. O diabo que introduziu essa perversão, né, através dessas entidades demoníacas, né, que destruiu aquilo que Deus criou para ser santo, para trazer alegria, para trazer prazer. Não só, né, fecundar ali um óvulo, né, fazer com que a mulher entregue para o homem filhos. Não só para isso foi criado o sexo, só para procriação. Foi criado para trazer alegria, foi criado para trazer prazer. Se não fosse assim, Deus não tinha criado o pênis, Deus não tinha criado o pênis com terminações ali nervosas, né, para trazer o prazer, não tinha, né, feito o corpo para trazer ali o sangue pro pênis, para que o pênis ficasse ereto, né, nem tinha colocado ali, né, na mulher no órgão sexual da mulher ali, para ela ter prazer, para ela ser tocada naquele lugar, no lugar onde tem as terminações nervosas, né, que é o clitóris. Então, você não vai ver isso sendo dito, né, para os casais, de forma tranquila, para que os casais entendam. Então, por isso que tem muito casal, né, muita mulher de Deus, né, e muito homem de Deus está dentro do relacionamento abusivo com um narcisista religioso, que vive uma vida extremamente infeliz, né? Uma vida extremamente infeliz, porque não sabe o que é isso, não sabe o que é prazer, não sabe o que é satisfação nessa área, né? Então, meu querido, minha querida, eu quero te agradecer e eu quero te pedir que você esteja compartilhando esse conteúdo, né, que é de suma importância para a vida de todos nós. Ok? Um grande abraço e até mais.